E vamos chamar a próxima palestra, que vai ser Test Driven Development, uma ferramenta para controlar a ansiedade, com Estevão Moraes, que é diretor de engenharia na GovPredict. Fala pessoal, tá dando para me ouvir? Tudo certo. Então, galera, deixa eu compartilhar aqui a tela. Maravilha, pessoal. Bom dia. Meu nome é Estevão. Eu vou falar um pouco sobre Test Driven Development. Eu para controlar a ansiedade e eu vou explicar ao longo da apresentação por quê, mas é muito uma ideia de o que eu já experimentei usando TDD ao longo da vida como desenvolvedor e escrevendo teste. E eu acho que seria interessante compartilhar isso aqui. Antes, eu só queria falar um pouco quem sou eu. Eu sou formado em Sistema de Informação pela UFMG. Hoje eu trabalho como diretor de engenharia na GovPredict. A GovPredict é uma empresa norte-americana que tem um escritório aqui em BH e um na Europa. E a gente hoje trabalha com análise de dados para a política americana. Então, nosso foco todo está nos Estados Unidos. E uma coisa que eu gosto de falar sobre a minha carreira e muito do que acho que até os dois últimos palestrantes falaram também sobre os princípios e serem mais importantes do que a ferramenta em si. Então, às vezes a gente conhece uma linguagem muito bem, é maravilhoso, mas se eu souber o princípio, eu consigo muito bem navegar. Quando a gente falou sobre os designs patterns para teste, sobre o Style Guide lá na primeira palestra, era muito pensando sobre conceitos em cima disso, e quando a gente falou agora sobre consultoria, é também pensando que, olha, não adianta você especializar só em uma coisa. Então, eu acho que eu queria agregar mais um pouco nesse conhecimento e trazer um pouco desse conhecimento também para adicionar o que essas duas palestras falaram anteriormente. Mas, então, o que a gente vai falar? Inicialmente, eu vou dar uma apresentação sobre o que é o TDD. Às vezes você nunca ouviu falar, às vezes você está querendo entender sobre isso e foi algo que eu tive dificuldade quando eu comecei a trabalhar com programação. Na época eu ainda não sabia muito bem, tinha muito medo de teste, era lá por os anos 2000, 2010, 2011, e eu senti uma dificuldade muito grande de entender o que era teste, depois teste automatizado e o que era o TDD. Eu fui descobrir isso ao longo da carreira, aprendendo com pessoas que me explicaram, e hoje eu queria fazer um pouco desse papel, de também poder explicar o que é o TDD. Depois, em seguida, eu queria falar assim, mas como assim controlar a ansiedade? O que isso quer dizer para gente? Por que o TDD ele te dá essa ferramenta? E por fim, tem um mantrazinho que eu gosto de usar, que é quase como uma conclusão que sempre adia decisões. Não quer dizer que a gente vai ser procrastinador ou algo do tipo, mas quer dizer que o nosso objetivo é tomar decisões no momento certo. E eu vou explicar isso quando chegar a hora. Mas, enfim, o que é o TDD? Basicamente, o TDD é uma rotina onde você vai iniciar o seu processo de desenvolvimento escrevendo um teste falho primeiro. Então, quando você escrever esse teste falho, você vai fazer ele passar, você vai fazer o teste ficar verde, e depois que esse seu teste estiver verde, você vai lá e refatora o seu teste para que ele falhe novamente, de maneira que você incremente o desenvolvimento do seu software aos poucos, como se fosse pegando pequenos pedaços do seu software e fosse incrementando ele aos poucos, sempre cobrindo com o teste. Uma vantagem dessa abordagem é que você inevitavelmente está testando e criando testes automáticos para cobrir o funcionamento do seu teste ao mesmo tempo que você está testando, ao mesmo tempo que você está produzindo um código para produção. Mas então, o que seria importante falar sobre teste? Eu queria apresentar um pouco sobre as escolas de teste, na verdade, as escolas do TDD, que elas vêm para dar um pouco de suporte teórico para nossas decisões ao longo da carreira enquanto desenvolvedores, enquanto testers, porque elas vão dizer duas alternativas sobre como escrever testes ou como praticar o TDD ao longo do processo de tomada de decisão de código. Então, na hora que eu vou codificar, qual escola eu vou usar? Essa base, esse fundamento, ele é importante para a gente poder dialogar com outros desenvolvedores para poder explicar por que o teste está sendo escrito de uma maneira
ou por que que o teste está sendo desenvolvido daquela forma. E aí, eu queria começar explicando sobre a primeira escola, que é chamada Escola Clássica. Ela foi criada lá nos anos 90 pelo Kent Beck. Talvez você já deva ter escutado esse nome em alguma vez, porque o Kent Beck ele é um dos criadores do Extreme Programming, e ao longo do processo de criação ele trouxe também a ideia do TDD, do Test Driven Development. Ele fala que na época ele era um líder técnico numa empresa que me fugiu o nome agora, e ele começou a perceber que escrever o teste antes começava a dar a ele algumas direções para guiar a decisão do código. Então, ele sempre que ele ia fazer alguma coisa antes, ele escrevia um teste porque ele já sempre garantia que aquele código ia funcionar. Nessa abordagem que ele propôs lá na década de 90, a galera começou a chamar ela de uma abordagem clássica ou abordagem de Detroit, por causa do local da empresa que ele trabalhava. E ela tem muito a ideia de você começar a construir da base do seu programa. Então, quando você está codificando, quando você está fazendo as suas classes ou suas funções, você começa da unidade mais simples do seu produto, vamos dizer assim, uma classe simples, e começa a crescer a partir dali até entregar uma aplicação. O lance dessa escola é que ela evita usar mocks justamente por causa disso, porque como você vai construindo de baixo para cima, como o fundamento já está construído, você não precisa ficar mocando dependências, e aí, como mock, eu quero dizer, você substitui o comportamento real por um comportamento fictício no seu teste, você não precisa substituir esse comportamento real por um fictício, porque você já criou aquela estrutura anteriormente. Então, você vai construindo em cima daqueles primeiros pontos. Em contrapartida, a escola moquista, ou a escola de Londres, ela nasceu nos anos 2000, quando o Steve Freeman e o Nat Price pegaram a ideia que o Kent Beck tinha inicialmente produzido e transformaram essa ideia em uma visão um pouco diferente. Eles relatam nesse livro, no Growing Object-Oriented Software Guided by Test, que ao longo do processo de desenvolver usando o TDD tradicional, eles tinham muita dificuldade de tomar algumas decisões. Eles sempre se pegavam muito no problema, tipo assim, poxa, eu estou criando essa classe aqui, essa classe é uma base que eu tenho para o meu software. Mas eu não sei que base que é essa. Eu não sei se ainda esse código que eu estou escrevendo realmente ele vai ser usado. E eles notavam que à medida que iam crescendo esse processo de bottom-up, né, de você criar a base e construir em cima, às vezes você tinha muito desperdício de código, porque você criava um código que inicialmente você achava que ia ser usado, você tinha feito todo o processo de TDD ali em cima dele, mas na verdade, quando você chegava lá na última camada, vamos dizer assim, em que você ia realmente fazer uma integração, rodar um teste de integração com todos os seus elementos conectados, com todas as suas classes conectadas, você caía no problema de às vezes ter que mudar aquela base porque ela estava já não estava tão certinha e aí você tinha esse retrabalho. E aí, argumentando sobre isso, eles começaram a falar assim, poxa, por que que a gente não inverte e a gente começa a construir de cima para baixo? Vamos pegar uma funcionalidade que a gente tem que criar, vamos supor assim, enviar mensagem. Vamos supor que o meu cliente pediu para fazer um sistema que envia uma mensagem. Eu não vou começar criando a unidade o que é uma mensagem ou o que é um destinatário. Eu vou começar com a função simples, enviar mensagem. E a partir daí eu vou descobrindo o que eu tenho que codar, o que eu tenho que fazer ao longo do meu processo de escrita de teste e escrita de código de produção. E aí, no final das contas, quando você compara as duas abordagens, elas vão mostrar para você pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, na escola clássica, se você parar para pensar, você não precisa ter que ficar preocupado demais em como os objetos vão se integrar, porque eles já meio que estão sendo integrados ao longo do seu desenvolvimento. Em contrapartida, como na escola de Londres, escola moquista, você cria muitos objetos que não são reais ainda, os mocks, para poder só testar os contratos entre as classes, você acaba tendo que ficar preocupado em como esses objetos vão integrar ao longo do processo. Mas, em contrapartida, quando você fala da escola de Londres, você gasta muito menos tempo produzindo código que você ainda não tem certeza de como ele vai funcionar, do que na escola clássica, que talvez você vai construir um código, vai aplicar todo o processo de TDD ali nele, e você vai ficar meio que travado ou tendo que mudar ele à medida que você vai construindo sobre aquele pedaço de código.
Mas então, o ponto todo dessa palestra é falar assim, como assim controlar a ansiedade? Por que que o TDD é importante na minha visão de controlar a ansiedade? E aí, antes eu queria dar um aviso, só para poder dar uma definição um pouco mais técnica. Lá no livro de psicologia que relata condições humanas, eu acho que acredito que seja isso, chama DSM, ele fala que a ansiedade é a antecipação de uma ameaça, sendo mais frequente associada à tensão muscular e à vigilância em preparação para um perigo futuro. No nosso contexto aqui dessa apresentação, a gente vai definir a ansiedade muito como aquela tensão do dia a dia de você ter que tomar decisões que envolvem código. Por exemplo, qual banco de dados eu vou utilizar? Ou qual arquitetura eu vou utilizar? Ou vou usar e expor isso na web através de uma API, vou expor isso através de uma aplicação alocada local, vou expor isso em cima de um SaaS, como que vai funcionar meu software? Todas essas decisões, elas são importantes, mas a gente sempre tenta trazer ela antes, quando a gente está desenvolvendo o nosso processo, que é muito importante entender que essas decisões, elas têm os tempos certos de ser tomadas. E aí, provavelmente, à medida que você vai desenvolvendo, você já deve ter escutado algumas frases do tipo: poxa, teste não é código da produção, então não tem valor por cliente. Ou então, é mais rápido eu testar no browser, que eu dou um F5 e vai funcionar ali e eu vou ver que se está funcionando o código que eu escrevi. Ou então, é só adicionar um if, eu nem preciso escrever teste para isso. Ou então, algo que é muito interessante do TDD, que as pessoas, que eu fazia essa pergunta e eu nunca entendia, que é assim, como que eu vou escrever teste de algo que não existe? Como que eu vou escrever um teste antes de uma coisa que ela ainda não existe? Mas então, o TDD vem para responder essas perguntas e para te ajudar a controlar aquela ansiedade de tomar decisões de tipo, banco de dados, qual usar? Cara, às vezes eu não preciso decidir agora. Como eu falei lá no início da palestra, eu posso simplesmente adiar essa decisão até o momento que realmente é necessário tomar essa decisão. Então, o TDD ele vem trazer para a gente um progresso incremental. Ou seja, eu construo um pouquinho, faço o código de produção, testo, escrevi o teste passou, beleza, vou tornar esse teste um pouco mais complexo. Agora o teste está mais complexo, vamos acertar esse teste. E aí vai fazendo isso. E isso te leva a um outro ponto que é muito importante. Você começa a programar sem medo, porque você não gasta mais o tempo que você gastaria para resolver o seu problema em código de produção, um código que pode ter bugs e que vai para a produção. Você gasta toda essa ansiedade que a gente tem falado ao escrever o teste. E o teste te prepara e já cria um ambiente seguro para que você escreva o seu código. Então, você meio que já antecipa o seu problema e faz com que o seu problema, ao ser antecipado, ele seja resolvido de maneira mais rápida. E aí entra uma outra vantagem que eu particularmente gosto muito do TDD, é que ele simplifica o design e a qualidade do código. O que isso quer dizer? Quer dizer que o TDD, quando você estiver fazendo um teste, se o teste for muito difícil de escrever, talvez você deveria repensar como as classes ou como o seu código está se relacionando. Você imagina que eu tenho uma classe muito grande e que eu tenho que testar ela e está muito complicado testar. Às vezes o teste que você está pensando ele é tão complicado que escrever o código para produção seria mais complicado ainda. E aí nessa abordagem, o que a gente deveria fazer é começar a repensar o teste primeiro. Então vamos pensar o teste, quebrar esse teste em outros testes, às vezes quebrar esse teste em outras classes, e à medida que você vai escrevendo o teste, ele vai guiando as suas decisões sobre o seu código de produção. Isso vai facilitando a sua vida na hora de escrever código para produção. E aí a gente acaba caindo no ponto de sempre adiar as decisões. O que significa esse sempre adiar as decisões? É exatamente isso. Deixe que o teste te diga o que você precisa implementar naquele momento. Não deixe que o teste ele faça você tomar decisões antecipadas em que você não tem necessidade. Escreva somente o teste que seja objetivo para aquele problema naquele momento e depois escreva o seu teste, o código de produção, e assim que esse ciclo fechar, que esse ciclo se concluir, a gente vai dar o próximo passo. Então, qual banco de dados eu tenho que usar? Ou como que eu vou expor isso na web? Eu vou usar um framework MVC? Eu vou usar uma fila para poder receber as requisições, eu vou usar uma mensageria para me dizer como que eu vou transitar essa informação. Às vezes, no primeiro momento, você não precisa definir isso, você não precisa decidir isso. Isso vai acontecer à medida que você for desenvolvendo. Então,
ele vai te dando, controlando essa ansiedade de tomar decisões, de antecipar decisões, que na verdade às vezes não faz sentido. Mas você pode falar, poxa, Estevão, isso é muito legal, eu acho isso muito legal, mas assim, para mim isso ainda não ficou muito bem claro. E aí eu queria tirar um tempinho só para fazer uma pequena experiência e mostrar um pouco de como funcionaria esse código na prática, para que a gente tenha uma experiência real de como funciona todo esse processo de TDD. Então eu vou compartilhar o meu navegador aqui. Deixa eu ver. Vou compartilhar o meu navegador. E já está aqui meio maceteado para a gente. E eu esqueci só de falar uma coisinha. Qual é o nosso objetivo aqui? Vamos definir um problema real. Tá, não um problema tão, é um problema real que a gente queira resolver agora. Então eu criei um problema aqui que é simplesmente o seguinte, aquele problema que eu falei lá no início. Eu, como cliente, gostaria que o meu sistema enviasse uma mensagem para alguma pessoa. Simples assim. Aqui eu já criei mais ou menos a estrutura, então eu criei uma classe que eu chamo enviar mensagem. É isso. O meu objetivo é enviar mensagem e essa classe ela tem um método chamado enviar. E aqui na direita, onde o meu mouse está agora, é a minha classe de teste. Se vocês forem ver, na parte de baixo, eu estou rodando um programa que chama Guard. Esse programa ele vai ficar olhando para o meu teste. Toda vez que eu salvar o teste, vocês verem aqui, ele vai rodar o teste para mim e vai me avisar se o teste passou ou não. Então, a gente vai começar o processo de TDD aqui. E aí eu vou deixar o teste me guiar ao longo do processo de desenvolvimento. A primeira coisa que a gente deveria fazer é criar uma asserção, ou seja, eu vou criar uma expectativa. Nesse caso aqui, vocês vão reparar que eu vou usar a escola moquista para poder aplicar o teste. Então, eu vou usar a escola de Londres, que eu expliquei lá no início da apresentação. Ah, Estevão, por quê? Porque eu, pessoalmente, acho que a escola de Londres me ajuda melhor a entender o design do código quando eu vou escrever. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, à medida que eu for escrevendo o teste, como eu não tenho que me preocupar com os objetos reais, com os objetos que vão ser criados, eu não preciso me preocupar em criar eles agora. Então, eu posso simplesmente criar um objeto fake, criar um objeto que vai simular aquele comportamento ali, e que vai me dar o resultado que eu espero. Uma coisa importante que eu não falei sobre a Escola de Londres é que na Escola de Londres, o nosso objetivo não é verificar ou testar o estado que um objeto tem. A Escola de Londres ela fala o seguinte: o nosso objetivo é testar os contratos que os nossos objetos têm entre si. É mais ou menos assim. Imagina que tem duas pessoas, as pessoas vão se cumprimentar, e uma pessoa vai virar para outra e vai falar o seguinte: olha, envia a mensagem para o e-mail X com essa mensagem aqui, Oi MTC. Vamos criar essa hipótese. Quando eu for testar, a escola clássica ela vai testar se a mensagem foi realmente enviada. Se a pessoa que recebeu essa requisição, se ela realmente enviou a mensagem. A escola de Londres, ela vai testar se aquele contrato foi respeitado. E aí, a diferença que acontece, que eu falei lá no início sobre ter uma abordagem top-down, é que ao fazer esse processo de criação de objetos fake, criar mocks, que ao fazer isso, eu vou começar a testar os contratos e eu não vou precisar me preocupar com o objeto ou a classe concreta. Ou seja, se você vê aqui no meu exemplo, se vê a estrutura da minha árvore, até o momento, a única classe que existe, ou o único código que existe é enviar mensagem. Aqui tem algumas estruturas que servem só para nosso exemplo de teste, mas até o momento eu não criei nada. Então, se você ver, não tem nenhum framework, não tem nenhuma decisão de banco de dados ainda. Tudo que está aqui é código puro em Ruby. Ah, Estevão, por que você escolheu o Ruby? Porque eu acho que Ruby tem uma linguagem muito fácil da gente entender o que ele quer passar. Então, quando eu falo o método enviar, é muito simples ver que eu tenho um método que chama, que ele é definido e que eu consigo visualizar muito bem.
Então, vamos começar escrevendo o nosso teste. A primeira coisa importante é a gente escrever qual asserção a gente quer. Em Ruby, usando o RSpec, a gente faz isso usando a palavra it. E aí, eu crio um bloco e dentro desse bloco eu faço a expectativa que eu tenho. Mas qual que é a primeira expectativa que eu tenho? Qual que é a primeira ideia que me vem na cabeça? Poxa, eu tenho que enviar uma mensagem para uma pessoa. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é descobrir quem que é essa pessoa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar descobrir quem é essa pessoa. Ah, mas aonde que eu vou descobrir? No banco de dados, numa API? Vou pegar uma lista, um arquivo? Cara, ainda não me importa por enquanto. Eu só tenho que saber que na responsabilidade do código de enviar mensagem, eu preciso ir em algum lugar, buscar essa informação e trazer de volta. Então vamos lá. Olha, eu quero que você busca o destinatário. Tá, mas beleza, vou buscar o destinatário. O que que eu tenho que esperar? Eu sei que tem algum lugar, então eu espero que em algum lugar eu tenha um arquivo. E quando eu falo aqui arquivo, eu gosto de pensar não o arquivo, o texto, o arquivo digital. Eu gosto sempre de usar aquela metáfora, não sei se vocês já viram do filme Todo-Poderoso, que o Jim Carrey ele começa a ter que coletar as orações das pessoas, e aí ele cria várias abstrações de como seriam essas orações, uma delas é um arquivo físico mesmo, aquele que você guarda um monte de papel. Então eu gosto muito de usar essa metáfora porque ela me ajuda a ver. Imagina como se fosse a gente chegando nesse arquivo físico, abrindo, tirando um papel. Então, na hora que eu for fazer, eu falo assim, arquivo, olha, eu vou buscar em você um destinatário. Mas, beleza, eu vou buscar com você com destinatário, mas o que eu vou usar para buscar? Eu preciso de alguma referência. Ah, então eu vou passar para você o e-mail dessa pessoa, tá bom? Vamos decidir que o e-mail é uma chave que a gente pode identificar pessoas. E aí, o que eu espero que esse cara retorne? Olha, eu quero que esse cara retorne, para mim, o destinatário. Beleza, nosso teste está aqui pronto. Esse teste vai passar? Quando eu salvar, vocês vão ver que ele não vai passar. Ele vai falar o seguinte: olha, eu não achei o que é arquivo. E aí começa o primeiro passo do nosso design de código. Ele está me reclamando aqui, quando ele está falando no erro, que ele não achou arquivo. Por quê? Porque a gente ainda não falou para ele quem que é arquivo. Então eu preciso falar para ele quem que é o arquivo. Falar assim, olha, teste, arquivo, eu poderia, arquivo é isso que está dentro desse bloco. Eu poderia falar que arquivo é uma classe que existe. Criar uma classe aqui chamada arquivo, dar um new nela e instanciar. Só que vocês repararam que essa classe ela não existe no meu código ainda. Então eu preciso criar uma classe fake para ela. Eu preciso criar um mock. E aí tem uma palavrinha-chave no RSpec que ajuda a gente com isso, que é a palavra double. Então eu vou criar um dublê para o arquivo. E aí vocês vão ver que ao salvar eu rodei o teste novamente, ele falou assim, olha, eu não sei o que é e-mail, então nós vamos fazer de novo lá e-mail. Só que nesse caso, como o e-mail é um valor, e-mail não é uma classe, eu não preciso criar um objeto fake, eu posso simplesmente criar um texto de e-mail. Então vai ser estevão@govpredict.com. E aí eu vou salvar de novo e ele vai reclamar para mim mais uma vez. Falar, Estevão, destinatário não existe. Você está falando que destinatário você deveria retornar, mas eu não sei quem que é destinatário. Eu vou falar com ele, tá bom. Então, olha, destinatário, eu poderia, de novo, criar uma classe chamada destinatário. Só que assim, eu ainda não sei que classe é essa. Eu nem sei se eu vou chamar de destinatário. Eu sei que é uma classe que vai ser retornada quando eu fizer a busca de destinatário. Pode ser que eu crie destinatário ativo, ou destinatário pessoa, ou destinatário e-mail. Essa classe ela não existe, então eu não preciso preocupar com ela agora. Então eu vou criar um double para ela também. E aí você vai ver que ele vai falar assim, olha, você não chamou. Por quê? Porque agora eu tenho que executar minha função. Então eu vou pegar o assunto do teste, né, que eu defini aqui como subject, e vou falar para ele assim, ó, enviar. Só que ele vai reclamar para mim algumas coisas. Ele vai falar assim, olha, você não passou quem é o e-mail, você não passou quem é o arquivo, você não passou nada disso. Como que a gente vai fazer? Agora a gente começa a mexer no nosso código. Como que eu vou informar para a minha classe, a classe enviar mensagem, que ela tem um arquivo?
Eu posso fazer de algumas maneiras. Eu posso passar na assinatura do método. Então, eu posso falar que eu vou passar arquivo, e já para adiantar, eu posso falar que eu vou passar e-mail. E aí, quando eu fizer isso, ele vai reclamar. Fala assim, beleza, seu teste está esperando que receba 2 parâmetros, mas o seu código real hoje ele não espera. Então, o que eu já vou fazer? Já vou adiantar aqui e vou escrever arquivo e e-mail. E aí, o meu teste ele vai falar novamente. Por que ele vai falhar de novo? Porque eu ainda não escrevi a asserção que eu quero. E agora, como eu já estou nesse ponto, eu já posso escrever. Então, eu falo assim, arquivo vai receber uma mensagem busca destinatário com a palavra e-mail e vai retornar um destinatário. Deixa eu só copiar aqui para eu não escrever errado. Isso. E aí, agora quando eu rodar o teste de novo, vai ver que o teste passou. Poxa, por que o teste passou? Porque agora todas as asserções que eu fiz, elas já estão corretas. Aí qual que é o próximo passo? Poxa, beleza, eu encontrei o destinatário. Agora eu preciso fazer alguma coisa com esse destinatário. Eu preciso enviar uma mensagem para ele, certo? E como que eu vou enviar essa mensagem? Quem vai enviar essa mensagem? Não sei ainda, não preciso me preocupar. Mas eu preciso dizer para o meu código que eu vou enviar uma mensagem. Então eu vou criar lá, envia mensagem. Só que aqui entra um ponto muito importante dessa questão que talvez seja um dos trade-offs da escola de Londres, é que é o seguinte, como eu estou testando linha a linha dos meus contratos, eu preciso sempre criar pré-condições que vão fazer com que o meu código ele seja verdade. O que eu quero dizer? Lembra que aqui em cima a gente fez o busca por destinatário? Quando eu enviar a mensagem, eu já preciso que esse destinatário ele exista para que eu possa enviar a mensagem para ele. Então a gente vai ter que falar com a função envia mensagem quem que já é esse destinatário. E aí para isso eu vou usar uma estrutura que o RSpec me dá, que é falar, em vez de falar que eu espero, eu falo assim, olha, isso daqui vai acontecer. Assume como pré-condição que o arquivo vai receber uma mensagem destinatário com e-mail e vai retornar o destinatário. Porque quando eu fizer isso, e eu for rodar o meu teste de novo, e aqui eu já vou deixar maceteado para a gente, que é chamar a função enviar, quando eu for fazer a minha expectativa de teste, eu vou falar o seguinte, olha, agora eu espero que alguém envie essa mensagem. Quem que é esse alguém? Vamos chamar agora de notificador? Vamos falar que é um notificador. E aí, esse notificador, eu quero que ele receba uma mensagem, enviar mensagem, e que ele receba como parâmetro o destinatário, que a gente já pegou, certo? E a mensagem também. E aí entra mais um ponto. Agora eu sei que eu preciso de um objeto chamado mensagem ou de algum valor chamado mensagem para ele ser enviado. Quando eu rodar esse teste ele vai quebrar por 2 motivos. Um dos motivos, eu preciso definir aqui em cima uma pós-condição, e aí eu vou fazer aqui já copiando o meu código. Então, o mesmo que eu fiz para pré-condição, eu faço para pós-condição aqui em cima. Isso é mais uma estrutura e vamos dizer assim, é um trade-off da escola de Londres ao se usar. E esse teste ele vai quebrar porque eu ainda não falei para o meu código quem que é a mensagem, e eu nem falei qual que mensagem que é. Então eu vou rodar o teste vai quebrar, e ele vai falar assim, olha, seu teste quebrou porque não existe notificador, você introduziu o notificador aqui, ele não existe, e não existe mensagem. Então a gente vai fazer esse processo agora. Estevão, quem que é o notificador? Não sei. Não preciso saber ainda. Eu posso simplesmente falar que ele é um mock, é um double. Estevão, quem que é a mensagem? Olha, eu posso dizer quem que é. Eu vou falar assim, oi, MTC, essa é a mensagem que eu quero mandar. Então, quando eu rodar, o teste vai quebrar porque eu ainda não implementei. E aí que ele fala, olha, eu estava esperando que você implementasse isso, mas se você não implementou ainda. Então, esse é um ponto. E aí, como que eu vou implementar? De novo, eu preciso passar essa mensagem para minha função. Então, eu mudei a assinatura do meu método, aqui também. E não só falar quem é a mensagem, eu preciso falar quem é o notificador. Então, eu vou passar aqui o notificador também, no corpo do meu método. E aí, ao salvar, vai dar o erro falando que o meu método de verdade, ele não tem esses 4 parâmetros. Ele espera 4, a gente passou só 2.
Então, a gente vai corrigir isso. A gente vai passar notificador e a gente vai passar a mensagem. Beleza. Quando eu rodar meu teste, ele vai falar de novo, fala assim, Estevão, você não implementou o método, você precisa implementar. E aí eu vou, beleza. Então tá. Então agora que eu já passei toda a estrutura, eu posso simplesmente enviar a mensagem com a mensagem e o destinatário que, né, deixa eu só copiar aqui para eu ter certeza que eu estou pondo o texto certo. E o meu teste, ele vai passar. Ah lá, passou. Beleza. Essa é mais ou menos um pouco da estrutura que eu queria mostrar para vocês de como funciona o TDD. A partir daí, o que a Escola de Londres fala é o seguinte, além desses testes unitários para você resolver o problema passo a passo, ele fala assim, olha, aproveita, cria um teste de aceitação ao redor do seu código para garantir que esse teste é verdade. Enquanto esse teste de aceitação falhar, todo o seu código quer dizer que ele ainda não está integrado certinho. Então, você vai criar ele para ele controlar que você não esqueceu de implementar nada. Por quê? Porque o próximo passo nosso seria fazer agora, criar a implementação de arquivo. Então, eu criaria uma classe chamada arquivo. E aí, ao criar essa classe arquivo, posso salvar ela aqui. Ao criar essa classe arquivo, eu começo de novo o meu processo, só que agora eu já tenho uma pista mais ou menos do que eu quero. Eu já tenho um método aqui que chama busca destinatário e que ele recebe um e-mail. Então eu já posso começar a partir daqui. E aí eu faço todo o processo de criar o teste de novo. Então, só para exemplificar, eu vou criar o teste aqui. Já vou fazer a inserção dele. E vou descrever o busca destinatário. E a partir daqui eu começo de novo o meu processo. Quais são os detalhes especiais quanto a isso? Provavelmente aqui vai ser onde você vai decidir se você vai escolher banco de dados, API, se vai escolher alguma entrada de terceiros, coisas desse tipo. No nosso caso, a gente adiou a decisão do banco de dados até chegar necessariamente no momento que eu precisava decidir. Então, aqui talvez eu precise testar se o banco de dados está conectado direito. E aí, a Escola de Londres e a escola, o TDD por geral, ele fala assim, olha, aplicação de terceiro você não moca. Você tem que fazer um teste para poder integrar. Então, o que muda aqui na nossa percepção é que provavelmente eu vou ter que usar alguma ferramenta de teste que o banco de dados provê para eu garantir que o teste está funcionando. Talvez eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que começar a trabalhar criando dados fake. Então, eu vou criar um dado destinatário. E aí, esse dado destinatário ele vai ser uma classe que eu vou precisar retornar. E aí, a partir daí, desse momento, eu já começo a desenvolver o meu código. Então, agora eu sei que talvez eu precise de uma classe destinatário, que eu preciso criar ela, porque o meu arquivo precisa retornar isso na chamada do método. E eu vou fazendo essas chamadas interativas. Vai chegar num momento que, quando a gente descer todo o nível até o fundo do meu processo, eu já vou ter meio que feito tudo que eu precisava fazer e a minha classe já vai estar toda integrada. Então, vai ser só meio que fazer a chamada dela no local onde ela vai ser entregue, por exemplo, no controller, se estiver trabalhando com MVC, e o meu código vai funcionar normalmente e já vai estar todo coberto por testes. Eu vejo isso muito como uma vantagem. Vou, então, agora voltar para a minha apresentação, para poder encerrar ela. Então, show me code, aí o problema que a gente estava falando, como cliente eu gostaria de enviar uma mensagem. E para encerrar um pouco para falar sobre isso, à medida que a gente vai escrevendo esse código, a gente vai entendendo que os fundamentos que a gente vai trabalhando aqui, eles são mais importantes do que a ferramenta. Por exemplo, é muito comum, quando a gente vai começar a escrever, a gente já ter um framework preparado, a gente já ter uma estrutura pronta. E o que a Escola de Londres ela vai falar é o seguinte, cara, você não precisa dessa estrutura toda. Vocês viram o meu código ali, que eu tenho só o necessário para começar a testar o que eu quero implementar. E à medida que eu for desenvolvendo o meu código, eu vou conectando as necessidades. Então,
vai chegar um momento que eu vou precisar entregar isso na internet. E aí eu vou conectar um Rails e fazer uma aplicação Ruby on Rails para poder chamar aquele meu código dentro da estrutura e talvez até para conectar o banco de dados, para usar algumas ferramentas que o Rails dá. Ah, eu vou precisar mandar isso numa mensageria. Então, peraí, que agora eu vou criar uma classe para conectar com o RabbitMQ, ou eu vou precisar de uma chamada assíncrona, eu vou usar algum serviço de chamada assíncrona. Enfim, o nosso objetivo é que aos poucos que a gente vai descobrindo o código, a gente vai escrevendo o teste vai guiando o nosso design, e aí a gente vai vendo, poxa, faz sentido usar esse cara aqui, faz sentido não usar. A gente vai começando a pensar, poxa, será que eu deveria injetar essa dependência igual a gente injetou com o arquivo? Ali, arquivo não existia, era só uma coisa abstrata. Então, eu não precisava ter que definir uma classe real. Eu só precisava injetar aquela classe ali dentro do meu código. Então, todas essas perguntas a gente vai fazendo ao longo que a gente escreve o teste. E aí, uma coisa muito importante para encerrar de verdade é que vocês viram que em momento nenhum eu precisei abrir o browser, ou abrir o Postman, ou abrir qualquer coisa que precisasse carregar toda a minha aplicação de uma vez. Se você for ver o timestamp ali do teste, ele rodava com coisa de milissegundo. Por quê? Porque eu estou testando só aquela parte, eu não preciso carregar todo o resto do meu ambiente. Eu só vou precisar carregar o resto do meu ambiente se talvez eu tiver que conectar com o banco de dados, aí eu carrego o banco de dados. Então, todas essas decisões que a gente vai, às vezes, muito preocupado na hora de criar um projeto do zero, a gente pode deixar elas para depois. E aí volta um pouco nessa questão de adiar decisões. Poxa, eu vou adiar a decisão até o momento que seja realmente necessário, igual foi o caso. Eu adiei a decisão de escrever o que era o arquivo até realmente precisar escrever arquivo. Antes disso, eu trabalhava com a ideia abstrata de que ele existia ou não. Eu gosto de fazer, no final, algumas ponderações. Primeiro, um pouco de familiaridade com a ferramenta de teste é muito importante para a gente se sentir confortável em escrever o teste antes. Isso é um disclaimer que eu gosto de fazer. Então, tipo assim, pô, nunca escrevi teste antes, mas tem um pouco de prática de escrever o teste depois para garantir que está coberto. Cara, beleza. Vamos tentar praticar um pouquinho. Escreve um pouco antes, um pouco depois. Não quer dizer que sempre você vai também escrever antes o teste para ele guiar suas decisões, mas à medida que você vai praticando, e eu acredito que a gente falou isso nas outras palestras, à medida que você vai praticando, que você vai exercitando, que você vai lendo, eu acredito que a gente vai pegando prática, e com essa prática você vai melhorando o seu design. Vocês viram que eu injetei o arquivo e o notificador no corpo do método. Talvez eu pudesse injetar no construtor da classe. E essa é uma decisão que a gente teria que discutir e que o teste levaria a gente a discutir essa decisão. Então, é um pouco disso. E aí, galera, eu encerro a minha palestra com perguntas. Muito bom, Estevão. Foi ótima sua palestra, esse hands-on. Acho que ilustrou bastante o que você quis trazer sobre TDD. Eu vou compartilhar aqui para a gente pegar uma perguntinha do Slido. Temos aqui também uma pergunta que é a pergunta de US$ 1 milhão também sobre o assunto, que é: você defende que o teste unitário é de responsabilidade do desenvolvedor ou o QA deveria realizá-lo? O que você acha aí sobre essa polêmica aí nas empresas? Olha, eu não vou dizer que eu defendo o que é do desenvolvedor 100%. Eu acho que teste é uma responsabilidade do time como um todo, independente da role. Eu acredito que o teste unitário, ele guia a decisão do desenvolvedor, e a gente usa isso para guiar a decisão do desenvolvedor. Então, nesse ponto de vista, quando você pensa que o teste unitário ele serve para guiar a decisão do desenvolvedor, é muito mais provável que o desenvolvedor vai escrever esse teste, ou que talvez ele vai cobrir a maioria dos problemas que ele está fazendo. Só que isso não exclui o fato de que, em algum momento, o QA, para poder facilitar o trabalho dele também, até mesmo para poder interagir com o desenvolvedor, ele vai precisar mexer nesse código unitário. Então, provavelmente, ele vai criar um caso que o desenvolvedor não criou, ele vai tentar trabalhar em algum ponto que o desenvolvedor não trabalhou, e aí isso vai virar um processo interativo do time, como se. Eu acho que existe muito um termo que eu gosto de trabalhar, que é o termo de team accountability, que é a responsabilidade do time. A responsabilidade de todo mundo entregar um produto bom. Então, escrever um teste unitário faz com que a qualidade aumente. Poxa, então é a responsabilidade de todo mundo do time escrever esses testes unitários. Algum ponto vai falhar, algum ponto vai quebrar, talvez um teste vai quebrar, e o QA ele precisa também saber mexer nesse aspecto para poder ajudar e corrigir ou acrescentar alguma coisa que for necessária. Muito bom. É isso aí, gente. Ó, quem quiser continuar esse papo com o Estevão,
A gente vai ter uma session aí com ele. Então é isso. Muito obrigada, Estevam, pela palestra, pela disponibilidade aí para gente.